A pesquisa Trançados Musculares, Saúde Corporal e Ensino do Frevo foi realizada pela pesquisadora e dançarina Valéria Vicente e pelo fisioterapeuta e coreógrafo Kiran Gorky Queiroz. Seu objetivo foi analisar as exigências da prática do frevo para os músculos e articulações dos membros inferiores. Um dos resultados da pesquisa é a indicação de princípios a serem adotados na progressão de uma aula de frevo. E é essa proposição de aula que vamos conhecer agora. Meu nome é Kiran, eu faço parte da pesquisa Trançados Musculares e Ensino do Frevo, Saúde Corporal e Ensino do Frevo, que é um projeto que foi premiado pelo Frucultura, né? Foi proposto por Valéria Vicente, que é professora da UFPB e uma pessoa que já está assim, na área, nesse meio do frevo, tentando divulgar e tentando chamar a atenção e tentando trazer outras formas de conhecimento, né, para a gente utilizar e aplicar no frevo. Bem, a aula que a gente está propondo, né, na verdade, não é uma aula em si, mas uma possibilidade de criação de uma progressão para uma aula de frevo ideal. Então, essa progressão ela passa por um acordar, que a gente chama de acordar, que é um estímulo ao contato proprioceptivo do aluno, de introspecção, de que ele saia da agitação cotidiana e possa prestar mais atenção no seu corpo, nos seus movimentos internos, na sua estrutura esquelética. Desse acordar, a gente passa para o aquecimento propriamente dito. E o aquecimento tem 3 etapas. Uma etapa é um aquecimento geral, que é composto de caminhadas, deslocamentos, de variação espacial, de articulação dos braços, para estimular uma ativação cardiovascular, um aquecimento propriamente dito do corpo. E essa caminhada ela é complementada por uma atividade que a gente chamou de rascunho. O que é o rascunho? O rascunho é realizar o movimento do frevo, só que com amplitude bem menor e com bem menos força muscular. Então, o que a gente está propondo? Que o aluno trabalhe a coordenação motora do movimento do frevo sem a exigência muscular. Com isso, ele vai estar também aquecendo o corpo dentro da especificidade da aula. É importante que o professor planeje os movimentos de frevo que serão apresentados na aula para que, baseado nestes movimentos, ele possa propor os rascunhos mais apropriados para o aquecimento. O aquecimento rascunho é seguido do alongamento dinâmico, que é passar pelas amplitudes do movimento de forma coordenada, numa amplitude maior, com uma dinâmica alterada, ou seja, um pouco mais lento a princípio, depois mais rápido, fazendo com que o corpo se relacione à amplitude que ele vai precisar realizar com o movimento do frevo, ao mesmo tempo que ele está elastecendo a musculatura, preparando a musculatura para a carga que a musculatura vai receber. Os músculos abdominais são responsáveis pela manutenção da postura e estabilização da coluna vertebral. Exercícios para esses grupos musculares são importantes para que o aluno evite sobrecargas na coluna lombar e articulações das extremidades inferiores durante a realização dos movimentos do frevo. Em seguida, a gente faz um trabalho de ativação do abdômen, da região abdominal. São em torno de 3 exercícios que ativam os diversos grupos que trabalham na sustentação da postura, que vão ser muito necessários para a pessoa não se machucar realizando os movimentos do frevo. E aí estamos prontos para começar a aprender o passo propriamente dito e principalmente como usar esse passo criativamente, né? Qual caminho mais interessante de realizar, e a gente pode propor exercícios em dupla, exercícios facilitadores para o aprendizado desses passos, que culmina com uma roda de frevo, que é a tradição das aulas de frevo de nascimento do passo, é uma roda. A roda é o momento em que cada aluno pode exercitar sua criatividade e o prazer de ser visto e de ver os seus companheiros de aula. Na roda, o aluno deve ser estimulado a dialogar com a música e se desinibir. Cada aluno entra um pouco e mostra de que forma ele consegue
transformar essa dança que é coletiva e tradicional numa expressão individual de sua energia criativa, né? Então, a roda encerra essa parte técnica e aí nós propomos mais 2 etapas que são de organização para o futuro daquele estudante de frevo, daquele passista. A 5ª etapa visa o fortalecimento muscular. São atividades complementares para trabalhar os grupos musculares das extremidades inferiores que são mais solicitados durante a prática do frevo. A escolha destes exercícios foi baseada nos resultados das análises cinesiológicas de passos do frevo realizadas pelo pesquisador fisioterapeuta Kiran. A última etapa da aula é o desaquecimento. Ela tem como objetivo repor o oxigênio dos músculos através da respiração lenta e profunda, desaquecer o corpo através da liberação de calor, relaxamento da musculatura. Esta etapa termina com exercícios de alongamento estáticos. O aluno deve permanecer de 30 segundos a 1 minuto numa mesma posição para que o exercício possa ser efetivo do ponto de vista fisiológico. Com a prática diária, este tipo de alongamento é cumulativo, conferindo maior amplitude de movimento às articulações. E aí a gente conclui essa progressão da aula, que pode ser realizada de diversas maneiras. Elas são indicadores de etapas que favorecem não só que não haja lesionamento, mas também que haja uma progressão no desenvolvimento criativo, cognitivo e de entendimento mesmo de como o frevo pode estar a serviço do passista. O projeto de pesquisa Trançados Musculares, Saúde Corporal e Ensino de Frevo teve como um dos seus resultados a proposição de práticas que podem ajudar o passista ou o aluno de frevo a preparar seu corpo de forma mais adequada às necessidades desta modalidade de dança. Um desses resultados é o estímulo à realização de alongamentos dinâmicos na fase inicial da aula. Nosso objetivo principal é prover aos professores de frevo informações sedimentadas sobre como desenvolver sua aula. E a gente faz isso a partir da análise do método Nascimento do Passo e de um estudo de como informações da área de cinesiologia e de fisiologia podem colaborar com esse professor. Então, uma das primeiras mudanças que a gente está propondo é na forma de entender a preparação para a aula, a fase de aquecimento. Então, a gente identificou que muitos professores entram com o corpo muito frio e começam a dar um alongamento estático e fazer exercícios que cansam muito os alunos. E a nossa proposta diverge desta tradição, digamos. O que é que nós propomos? Baseadas, né, na literatura da área de educação física, de fisioterapia, da necessidade de haver um aquecimento do corpo para que as articulações sejam mobilizadas, lubrificadas, a musculatura vá ganhando uma elasticidade para ser exposta à quantidade de força e de amplitude que o movimento do frevo exige. Então, o alongamento dinâmico faz parte desse aquecimento. Este aquecimento tem como objetivo aumentar a temperatura do corpo, dos músculos e, com isto, facilitar a lubrificação e mobilização das articulações, assim como conferir maior elasticidade à musculatura. Ele começa com movimentos de frevo, mas com pouca amplitude, valorizando o trabalho de articulação, com caminhadas que favoreçam o aquecimento do corpo. E esse aquecimento se conclui com o trabalho do alongamento dinâmico. O que seria o alongamento dinâmico? É a realização de movimentos baseados no movimento de frevo, mas com uma dinâmica modificada. Então, a amplitude desses movimentos é aumentada e a velocidade começa mais lento
e depois ela é acelerada. Então, o que acontece? O que a gente está propondo? Que o aluno ele passe pelas posições que ele vai precisar desenvolver na prática do frevo, mas ele passe por essas posições de forma mais sustentada, com bastante compreensão do caminho do movimento, do que ele está fazendo e, ao mesmo tempo, levando a articulação e a musculatura dele à maior amplitude possível, sem ajuda de outro apoio. Os alongamentos dinâmicos têm a função de colocar o corpo em posições de alongamento que serão utilizados durante os movimentos de frevo. Por isso, eles são baseados em passos que são alterados em sua dinâmica e velocidade. Respeitando o princípio do exercício, denominado princípio da especificidade, nessa proposta, o aluno deve, durante esta fase da aula, expor sua musculatura e suas articulações a amplitudes ou iguais ou um pouco maiores que as utilizadas durante a prática dos passos de frevo. Isto deve ser feito em uma velocidade que permita a ele ampliar sua mobilidade articular e elasticidade muscular com consciência do que ele está fazendo. Esses exemplos são baseados no ferrolho, no parafuso, no ponta de pé e calcanhar, que são passos do frevo adaptados na sua forma e execução para serem utilizados como alongamentos dinâmicos. Então isso é feito de forma dinâmica, também favorecendo o trabalho cardiovascular, a respiração, e é muito importante que esse exercício tenha uma atenção à respiração, ao momento de inspirar, de expirar. Durante a aula, é importante que o professor enfatize para o aluno que é a partir desses movimentos que ele vai poder desenvolver o passo do frevo. Como todo exercício de alongamento, o alongamento dinâmico precisa ser realizado com atenção e consciência de como posicionar o corpo. É muito importante que o aluno e o professor estejam atentos ao alinhamento ósseo para evitar torções indevidas e, com isso, expor o corpo a lesões. Nós baseamos nossa abordagem da dança frevo através do método do nascimento do passo. E durante as oficinas foram mostrados e experimentados por esses professores uma nova forma, uma forma baseada em evidência, tanto da parte de cinesiologia como de fisiologia do exercício, de como direcionar a aula para que ela fosse o mais funcional possível, para que ela tivesse uns resultados mais favoráveis, para o bailarino do frevo. Então, o que não significa que os exercícios que nós estamos mostrando sejam os exercícios, ou só esses exercícios devem ser feitos. Isso é apenas um exemplo do que as pessoas que já trabalham no frevo, elas podem fazer em suas aulas, ou seja, tentar descobrir exercícios de fortalecimento, de flexibilidade, para aumentar a resistência física, mas todos seguindo o princípio da especificidade, ou seja, todos tentando aproximar o máximo possível a forma do movimento e a forma como se utiliza as alavancas nesses exercícios mais próximo da atividade que vai ser exercida, que no caso é o frevo. De acordo com a literatura sobre a preparação física do bailarino clássico e contemporâneo, abordada na revisão bibliográfica da pesquisa, observou-se que vários autores demonstram que apenas a aula de dança não é suficiente para conferir força suficiente para a musculatura do bailarino. E uma musculatura que não é forte o suficiente para resistir às cargas que lhes são aplicadas estão mais vulneráveis a lesões. Através de observações, nós chegamos à conclusão que o passista ele tem uma sobrecarga muito grande nas articulações dos membros inferiores, nas pernas, durante a prática, seja ela nas aulas ou seja ela durante o passo no carnaval ou nos concursos ou nas apresentações, baseado nessa evidência de que a musculatura desse bailarino não é forte o suficiente para que ele lide com essa sobrecarga articular, para que ele ganhe mais estabilidade nas suas articulações, nós decidimos então encaminhar essa pesquisa e direcionar ela para a proposição de exercícios extra de fortalecimento muscular para os membros inferiores. Vamos acompanhar alguns exercícios propostos para os diferentes grupos musculares e que, por não necessitarem de equipamentos,
podem ser incluídos nas aulas de frevo. Este exercício, por exemplo, serve para fortalecer a panturrilha e músculos da perna. Fortalecer os músculos isquiotibiais em conjunto com os quadríceps é fundamental para equilibrar a musculatura da coxa. Esse fortalecimento também pode ser feito em dupla. Já nesse exercício para a musculatura posterior, a perna de trás precisa sair do chão para trabalhar a parte dos isquios tibiais mais distantes do quadril. Os músculos do quadríceps são muito solicitados durante a prática de frevo. Seu fortalecimento é fundamental para ajudar na estabilização dos joelhos. O exercício de fortalecimento também deve se aproximar da dinâmica da dança. Outra possibilidade de fortalecimento é tentar sustentar uma mesma posição que exige o trabalho do músculo. Apesar de simples, não se deve exagerar na quantidade de exercícios. Portanto, em uma aula deve-se realizar no máximo 2 exercícios por grupo muscular. Os adutores e abdutores trabalham na estabilização da marcha e no movimento de abrir e fechar as pernas. Seu fortalecimento é mais eficaz com o uso de resistência. Os adutores ficam na parte interna da coxa. Os abdutores ficam na parte externa da coxa. Para dançar frevo, os músculos abdominais precisam estar ativos durante todo o tempo para diminuir a carga sobre os membros inferiores, estabilizar a pelve, assim como estabilizar a coluna lombar, que recebe altas cargas compressivas exercidas pelo peso do tronco. Nesses exemplos, são trabalhados de forma coordenada os diversos grupos musculares que atuam nessa estabilização. Panturrilha, quadríceps, isquios tibiais, adutores, abdutores e abdominais. Fortalecer e equilibrar esses grupos musculares na aula de frevo vai contribuir na prevenção de lesões do dançarino. Esses indicadores não devem substituir o acompanhamento de um profissional habilitado para adaptar o treinamento às necessidades individuais. Mas é lógico que nós aconselhamos que os bailarinos que dançam frevo, principalmente no período em que eles não estão dançando, ou seja, que vai da parte pós-carnaval até mais ou menos setembro, outubro, que é importante que eles mantenham